Voltamos com o nosso talk show falando sobre a questão da internet, governança digital, os ataques de hackers, ou seja, o que fazer no século da internet, que eu chamo também aí do mal do século, os ataques constantes no mundo todo. Doutor Alexandre Ateniense, do ponto de vista de uma avaliação governança digital, porque às vezes você tem na sua empresa aí compliance, né, diversas ferramentas modernas de gestão. O senhor tem aí governança digital? A maioria tem ou não tem? Não tem. Governança digital é um conceito novo que precisa ser imediatamente abraçado, a exemplo do que há anos atrás o compliance foi compreendido pela maioria dos empresários, das pessoas de modo geral, e hoje a gente já vê impulsionados pela Lava Jato, pelas leis anticorrupção, que as empresas que tentam zelar pela lisura dos seus negócios têm manual de compliance, têm programas de compliance sérios, rígidos, e querem vender isso como um grande diferencial de mercado. Da mesma forma, agora a onda, principalmente impulsionada pela a sanção da Lei de Proteção de Dados, que ocorreu agora em agosto, é fazer com que o empresário tenha as rédeas do seu negócio no tocante às informações digitais que circulam dentro da empresa, mas não apenas no ambiente interno, também as informações públicas divulgadas na internet sobre a empresa e sobre os seus sócios. Porque, como eu já disse, o currículo das pessoas, das empresas hoje, é formado não apenas mais pelas informações que eles revelam de si próprio, mas, sobretudo, pela informação divulgada de terceiros sobre as empresas, que muitas vezes vão ocorrer que tipo de situação? Fake news, vão ocorrer informações erradas, vão ocorrer ataques, ofensas, e isso precisa ser monitorado em tempo real, para que, uma vez identificado, no tempo mais breve possível, a vítima faça as medidas para poder remover esse conteúdo, corrigir e zelar para que na sua imagem pública na internet retrate apenas referências positivas ou neutras a seu respeito. Se tiver um fato negativo, que é fato, contra fato não há argumento. Agora, de qualquer maneira, o que a gente sabe é que, ao verificar mecanismos de proteção de dados, sobretudo dados pessoais, que vão agora ser objeto de penalidades severas, que podem chegar até 50 milhões de reais por infração. Para a empresa? Para a empresa. Em que casos? Em caso, por exemplo, de vazamento de dados pessoais. Imagine que uma grande empresa é controladora de um banco de dados com uma quantidade imensa de dados pessoais. Imagina que essas informações vazaram, caíram em mãos erradas e, a partir dali, pode ter um grande número de informações que pode gerar falsa identidade e, consequentemente, aplicar golpes, causando inúmeros danos a essas vítimas. Então, antes nós não tínhamos uma lei que protegia esse fato. Agora nós temos, que vai entrar em vigor efetivamente em fevereiro de 2020. Mas essa lei impactou enormemente todos os processos operacionais internos da empresa, sobretudo aqueles que tratam dados pessoais. Então, é muito importante o empresário saber o seguinte: nós não estamos falando aqui de uma lei cujo impacto é operacional, voltado lá para a área de tecnologia da informação. Negativo. É uma lei que afeta a governança digital corporativa. E quando nós falamos em governança, é para deixar bem claro que a responsabilidade por qualquer penalidade que ocorrer não vai ser nos ombros do pessoal da área de TI, mas sim do sócio. Sim daqueles que têm a responsabilidade pelo poder diretivo da empresa. Daí a importância, João, de alertar através do seu programa essa situação que eu vejo todo dia. O pessoal da área operacional de tecnologia da informação já sabe do tamanho do problema que é mudar culturas, mudar procedimentos, sobretudo quando se fala em obter dados pessoais de terceiros. Enquanto que o pessoal da área diretiva, sobre quem vai recair a responsabilidade, estão ainda um pouco distantes dessa realidade, não perceberam ainda o que isso vai impactar no modelo de negócio. Então, quanto mais os empresários se conscientizarem de como é importante eles se inteirarem da governança digital corporativa para poder não ficar sujeito aos riscos jurídicos que podem ocorrer, já que dentro da sua infraestrutura existe um grande volume de dados circulando,
evidentemente ele terá como mitigar esses riscos. Mas a realidade é que é um conceito novo. Podemos considerar que falta um pouquinho mais de um ano para que essa lei entre em vigor. E posso te dizer, a lista de deveres e de mudanças não é pequena. Quanto mais cedo a gente tiver a oportunidade de tratar, e daí eu mais uma vez agradeço a oportunidade via seu programa para poder jogar esse alerta, é que as pessoas vão realmente reduzir a chance. Mas como a gente sabe, o brasileiro ele é muito mais reativo do que preventivo. Daí fica a dica. Pois é, agora além da dica, com relação a você implantar na empresa aí, governança digital, é um negócio interessante. Como é que a gente pode recorrer, a gente falava no primeiro bloco, não é? Qual a estrutura que tem para a gente recorrer? Recorre a um advogado ou especialista de TI, não é? No caso de sofrer um ataque de um hacker, por exemplo. Mas e a lei atualmente? Delegacia aqui em Belo Horizonte e no interior do estado, como é que funciona isso na prática e na sua experiência? Qual é o retorno de quem vai atrás, identifica, é rápido e coloca para a justiça decidir, ou para a polícia, porque é crime, decidir? Veja, João, é muito boa a sua pergunta, porque é bom que o público saiba, os telespectadores saibam, que nos últimos 5 anos nós tivemos um aumento considerável de normas, de legislação para proteger os direitos do cidadão que utilizam diariamente a internet. Primeiro foi o Marco Civil da Internet, agora a Lei de Proteção de Dados. Tivemos antes a Lei Carolina Dickmann de crimes cibernéticos. E o que as pessoas talvez não saibam é que depois do Marco Civil da Internet, pacificou-se o entendimento de que sempre que houver algum tipo de dano que será necessário acionar um provedor para que ele possa remover conteúdos ilícitos, impróprios ou mesmo identificar a autoria, sempre será por ordem judicial. Então a delegacia, ela pode sim ser útil para poder simplesmente lavar um BO, para poder fazer a formalização do fato. Agora não espere que muitas diligências possam ocorrer. Por quê? Porque se o legislador optou que somente o juiz é que pode autorizar a revelação dos dados capazes de identificar a autoria ou punir infratores, o caminho, o atalho mais rápido é entrar na justiça para poder fazer, num breve tempo possível, o sucesso desse enfrentamento. Pois é, mas se for uma questão internacional? Sim. A gente enfrenta situações internacionais todos os dias. E o caminho ali é o seguinte: todo o serviço que existe na internet, talvez as pessoas não saibam disso, contam dentro do seu site com uma informação chamada termos de serviço. Esses termos de serviço significa dizer, são as regras do negócio. Então, se por acaso houver uma violação de uso não autorizado da marca, palavras de baixo calão, existem diversos conteúdos que o próprio dono do site, titular do site, fala assim, esse conteúdo aqui eu não quero. Então, se você conseguir comprovar que houve violação dessas regras, você já consegue fazer a remoção disso, inclusive sem procurar a justiça. Muito bem, nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltaremos no último bloco do nosso talk show, conversando com o advogado especialista em direito digital, Alexandre Ateniense. Eu espero você, até já.